Estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é misericórdia. O que é misericórdia? De acordo com o dicionário, misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. É piedade, é dó, é compaixão. A palavra misericórdia no singular, ela aparece na Bíblia 158 vezes. Só no livro de Salmos, ela aparece 52 vezes. E todos nós temos certeza de que Deus é misericordioso. Várias vezes eu recebo mensagens de WhatsApp com aqueles versículos do livro de Lamentações de Jeremias 3, 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Graças a Deus, a cada manhã, Deus recomeça o ciclo de 24 horas e abre as misericórdias com estoque total. Imagine uma caixa d'água. Durante o dia, a água é consumida, mas à noite ela é recarregada, de modo que pela manhã a água corre pela torneira porque foi feita a reposição. É uma alegoria, mas para entendermos as misericórdias do Senhor, fica mais fácil usando esse exemplo. Elas nunca acabam. Mas devemos entender que a infinitude das misericórdias é uma parte do caráter de Deus. Outra parte deste caráter é que ele tem uma palavra a cumprir. E sendo assim, quando ele julgar necessário, ele pode aplicar o juízo. As misericórdias do Senhor são infinitas, mas quando chega a hora de aplicar o juízo, ele tem uma palavra a cumprir. E essa palavra não é, nunca foi, nem nunca será mentirosa. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Em Mateus 5,18 está escrito: porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Vimos que Deus tem uma misericórdia que faz parte do caráter dele. Assim como ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele também é misericordioso. Mas e nós, seres humanos? Nós somos misericordiosos? Sim, mas a misericórdia humana ela é como um músculo que precisa ser exercitado para ganhar volume. Por isso, lá em Mateus 9,13, o Senhor Jesus nos deixou uma ordem: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Jesus, ao falar isso, estava citando o profeta Oséias no capítulo 6, e lá diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sendo assim, hoje nós vamos seguir esta orientação e vamos expandir nosso conhecimento para aprendermos a exercitar a nossa misericórdia. Há alguns modos de medirmos como anda nosso estoque de misericórdia. Por exemplo, quando ouço uma notícia de que uma bomba explodiu em um determinado país e matou 6 pessoas, eu tenho compaixão dessas 6 pessoas? Ou eu só me sensibilizo quando eu ouço uma notícia que foram mais de 100 pessoas as vítimas? Na verdade, após vermos tantas catástrofes, acabamos achando que 6 mortes representam um número muito pequeno. E isso, às vezes, não nos constrange mais. Agora vamos imaginar uma notícia como aquela do tsunami, vocês se lembram?
onde as imagens veiculadas pela mídia causavam uma grande comoção. Esta comoção é a misericórdia humana, na qual quem ouve a notícia imagina que está no lugar daqueles que passaram pela catástrofe. E nós, neste caso, somos capazes de nos desprender de bens materiais e de arrumar tempo para prestar qualquer ajuda a esses necessitados e afligidos. Tudo porque nos colocamos no lugar destas pessoas. Também há outro medidor de misericórdia humana. Em Provérbios 12:10, nós vemos que fala o seguinte: o justo olha pela vida de seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Então, se eu me comovo quando eu vejo um animal doente, fraco, cheio de feridas, com fome, com sede, é porque eu tenho um bom marcador de misericórdia. Por um outro lado, se eu me compadeço deste animal, mas quando eu passo por um ser humano nas mesmas condições e eu ignoro, algo está errado comigo. Devemos ter misericórdia das pessoas, sem deixar de sentir misericórdia pelos animais. Uma constatação é verdadeira. Nós estamos tão calejados de fraudes, mentiras, que acabamos nos tornando indiferentes e nada misericordiosos. Mas precisamos voltar ao primeiro amor e tentar aprender o que significa misericórdia quero. Existem várias passagens na Bíblia que nos dão lições de como sermos misericordiosos. Uma delas está descrita lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E começa no versículo 25. Ela tem um título, ela se chama Parábola do Bom Samaritano. Este título é um recurso didático, é para entendermos melhor, para localizarmos melhor a passagem. Mas, na verdade, em nenhum lugar desta parábola, Jesus falou que o samaritano era bom. Nós é que deduzimos que ele seja bom. Mas um título mais apropriado seria a parábola do samaritano misericordioso. Jesus falou esta parábola após ser procurado por um intérprete da lei. Era uma espécie de advogado da lei. Este homem tinha muito conhecimento das Escrituras, mas estava fazendo uma pergunta para Jesus com o intuito de colocá-lo à prova, como se fosse um xeque-mate. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe respondeu com outra pergunta. Que está escrito na lei? Como interpretas? É importante observar que os intérpretes da lei, a partir do século III, identificaram 613 mandamentos na Torá. 365 eram positivos, quer dizer, faça isso. E 248 eram negativos, não faça isso. Para este homem que está fazendo a pergunta para Jesus, ele já sabia da resposta, pois ele respondeu ao Senhor: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Ele respondeu de acordo com o que está na Torá. Êxodo 6 e Levítico 19:18. Jesus concordou com a resposta dele e ainda o incentivou. Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Acontece que este intérprete conhecia a verdade, mas não a praticava.
Ele tinha um discurso diferente das suas atitudes. E naquele momento, a consciência dele pesou, pois a Bíblia diz que ele, querendo justificar-se, fez uma nova pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? É importante ressaltar aqui que a palavra que descreve um discurso diferente da prática é hipocrisia. Uma das definições de pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que é, mas na verdade ela não é. E isso pode ser através de religião, ideias, sentimentos. Esta definição nos ajuda a entender a severidade que Jesus tratou os escribas e fariseus lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, quando ele disse: fazei e guardai tudo o que os escribas e fariseus dizem, quando estão assentados na cadeira de Moisés. Para explicar, a cadeira chamada de Moisés era uma cadeira para assento de autoridade que traria algum conteúdo ao público. A exemplo de quando Moisés, lá no deserto, sentava para atender o povo. E Jesus continua falando: contudo, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não praticam o que dizem. Este é um alerta para todos nós. Voltando à conversa de Jesus com o intérprete da lei, o intérprete pergunta: quem é meu próximo? Jesus cita como resposta a seguinte parábola, versículo 30 de Lucas 10. Descia um homem de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Apesar de Jerusalém e Jericó estarem distantes entre si por cerca de 27 quilômetros, a estrada era íngreme e traiçoeira e tinha um declive de quase 900 metros. Era um ambiente favorável a salteadores. Que semelhança com a nossa atualidade. O bando roubou tudo, até a roupa. Causaram muitos ferimentos naquele homem, a ponto de ele ficar entre a vida e a morte. Parece a página de um jornal dos nossos dias. Os salteadores tinham a intenção de que o homem morresse. Que falta de humanidade, que falta de misericórdia. Jesus não informa qual a nacionalidade daquele homem assaltado. E isto nos faz pensar que é um exemplo genérico, se aplica a qualquer pessoa. Não podemos pensar que só para determinado tipo de pessoa é que nós devemos ser misericordiosos. No versículo 31, continua a parábola. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. O sacerdote não chegou nem perto. Ele viu e passou de largo. Há previsões de que, naquela época, existissem 7.200 sacerdotes em Israel. Jericó era o lar de muitos sacerdotes. Eles trabalhavam em turnos de uma semana no templo. Trabalhavam 2 turnos no ano. Como esse sacerdote estava saindo de Jerusalém para Jericó, provavelmente ele havia terminado seu plantão de uma semana. Os sacerdotes tinham regras para exercer o seu turno. Não podiam ter contato com nada morto para não se tornarem impuros. Em regra, eles tinham uma condição financeira favorecida. É provável que ele estivesse montando algum animal.
Caso ele se aproximasse 2 metros do morto, ele já estaria impedido de desempenhar seu serviço cerimonial, a menos que revertesse este estado com uma semana de rituais religiosos que incluíam a compra de um animal para sacrifício. Caso o homem estivesse vivo e, ao ser socorrido, viesse a morrer nas mãos do sacerdote, este deveria rasgar suas vestes e fazer todo o ritual com o animal. E se ele estivesse indo exercer o seu turno, sairia caro prestar auxílio àquele moribundo. Mas ele estava saindo, estava voltando para sua casa em Jericó. Portanto, ele passou de largo, sem prestar qualquer auxílio, mesmo sendo um religioso. Ele deixou de lado toda a prática religiosa. Pregava uma coisa e praticava outra. O versículo 32 vai nos dizer: E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. O levita fez diferente. Ele parou perto do assaltado. Todo sacerdote é levita, porque eles são da tribo de Levi. Mas nem todo levita é sacerdote. Neste caso, o simples levita era um ajudante do sacerdote. O levita também estava saindo do seu turno de uma semana e deveria saber que o sacerdote já havia passado pelo homem caído, porque era um declive. Por ter posses inferiores aos sacerdotes, é bem provável que ele estivesse a pé. Ele não estava sujeito às mesmas regras do sacerdote, mas ele chegou até o lugar onde o homem estava caído, preferiu dar meia volta e passar de largo. Talvez ele tenha pensado que o sacerdote era mais sábio e, como ele não parou para socorrer, ele também não deveria parar. Mas um religioso que não pratica o que prega é hipócrita. Nesse momento, a expectativa dos que estavam ouvindo a parábola da boca de Jesus, e eles pensavam que o próximo que iria passar era um judeu comum, porque houve um escalonamento: sacerdote, levita e agora provavelmente um judeu comum. Entretanto, Jesus causou um verdadeiro constrangimento na plateia. Ele fala que o terceiro personagem era um samaritano. Judeus e samaritanos se odiavam ao extremo. E os samaritanos realmente, para quem conhece a história do período de reconstrução do Segundo Templo, eles não eram santinhos. Então vamos ver o que Jesus fala desse samaritano no versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Este samaritano provavelmente era um comerciante de vinho e azeite, que de tempos em tempos viajava até Jericó e se hospedava sempre na mesma estalagem. Ele se compadece do homem, enfaixa suas feridas, após derramar vinho e azeite sobre elas. Para enfaixá-las, não era comum andarem com kit
de primeiros socorros. Talvez ele tenha tirado o seu turbante para atar as feridas. Ele coloca o ferido no seu próprio animal e ele vai a pé e vai para a hospedaria em Jericó. Lá ele cuida do moribundo durante a noite e no dia seguinte tira 2 dinheiros e os dá ao hospedeiro. Era o equivalente à quantia de 2 dias trabalhados por um operário braçal. E o samaritano ainda promete ressarcir o hospedeiro caso os gastos excedessem essa quantia. O risco que o samaritano correu foi grande. Pensemos que o moribundo fosse um judeu e morresse no transporte. A família do judeu poderia pensar que o samaritano, em virtude do ódio que havia entre ambos, tivesse matado o pobre homem em alguma discussão. No versículo 26 nós lemos: Jesus vai fazer uma pergunta. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus inverte a pergunta do jurista. No começo da conversa, o jurista havia perguntado: quem é o meu próximo? Agora Jesus pergunta: quem foi o próximo do necessitado? Deste modo, a lição para nós é: ao invés de eu perguntar quem é o meu próximo, eu devo me perguntar de quem eu sou o próximo. Versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma forma. O jurista não poderia responder diferentemente. Ele era intérprete da lei, e esta interpretação era evidentemente clara. Pela tradição, os intérpretes da lei, eles diziam que a obrigação de sentir misericórdia se limitava aos judeus e aos estrangeiros que habitavam na mesma cidade. Mas Jesus ampliou este conceito para qualquer um que esteja em necessidade, ainda que seja um desafeto. Contextualizando este ensinamento, hoje nós vemos que há pessoas que estão na beira do caminho. Será que ficou mais claro entender o que Jesus nos disse? Aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício? Os religiosos perderam a chance de alcançar misericórdia. Em Mateus 5:7 nós lemos: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A parábola termina sem nos dizer se o homem atacado foi agredido ou não. Este é mais um ensino do Senhor. Se o homem atacado foi agradecido ou não. E isto é muito importante, porque este é mais um ensino do Senhor para nós. Devemos fazer pelo Senhor e não pela pessoa, porque às vezes a pessoa pode não agradecer. É o Senhor quem nos retribui. Se o nosso próximo for ingrato, ele que se entenda com o Senhor. Colossenses 3:12, na parte A, nos diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia quer dizer que suas vísceras vão doer ao sentir a dor daquele que está sofrendo. Só Jesus mesmo para falar uma parábola tão profunda. Em tão pouco tempo, ele permite que todos nós sejamos muito reflexivos. E ele deixa bem claro que a vontade dele é que sejamos misericordiosos. Que esta palavra seja bênção para a sua vida.
Deus te abençoe.